Então, uma gramática, a gente vai chamar essa gramática inicialmente de gramática irrestrita e a gente vai entender melhor por que a gente está dando esse nome para ela, por enquanto. Só uma gramática ou gramática irrestrita, ela é uma quatrotupla ordenada com esses 4 elementos aqui. Então, a gente vai ver que tem um conjunto V, um conjunto sigma, que a gente já conhece esse conjunto sigma, um conjunto P e um símbolo S. A gente vai entender um de cada vez aqui. V vai ser o conjunto de símbolos não terminais, ou também chamados de variáveis. Então, naquele exemplo que a gente mostrou de gramática, a gente tinha ali S, que gera um A maiúsculo, depois um B maiúsculo. Aqueles são os símbolos que a gente chama de não terminais. Eles pertencem à gramática e não às palavras geradas pela linguagem. Então, enquanto a sua derivação da gramática contiver símbolos que são não terminais, a palavra gerada ainda não é a palavra final, ela não pertence à linguagem, ela é uma etapa intermediária da derivação. O segundo componente é o alfabeto das palavras da linguagem. Esse alfabeto ele vai conter o que a gente chama de símbolos terminais, porque indica que acabou as derivações da gramática. Então, quando a gente tiver uma gramática que vai escrever palavras sobre o alfabeto AB, os símbolos terminais vão ser A e B. Esse alfabeto ele tem que ser disjunto do conjunto V, porque você não pode ter um símbolo que ao mesmo tempo é variável e ao mesmo tempo é símbolo terminal da gramática. E aqui o que tem de mais interessante para a gente é o conjunto P, que são as regras de produção da gramática. As regras de produção elas vão ser um par alfa e beta, em que a gente vai ter sempre uma palavra, aqui uma palavra não vazia, composta por símbolos variáveis e símbolos terminais. A gente já consegue entender isso aqui, né? O conjunto de variáveis união com o conjunto de terminais iterados pelo menos uma vez. Então, quer dizer que é uma palavra não vazia, que vai gerar uma outra palavra. Agora, ela pode ser vazia, porque a iteração é com asterisco, a gente sabe que pode ser 0 vezes, resulta na palavra vazia. Uma outra palavra também desse mesmo domínio, né, de variáveis, união com os símbolos terminais. A gente vai representar esses pares das produções de uma gramática usando essa setinha aqui, dizendo que alfa gera beta. Vai ficar mais intuitivo conforme a gente apresentar alguns exemplos aqui. Por último, a gente tem o S, que ele vai ser uma variável do conjunto de V, e ele é denominado como símbolo inicial. Significa que todas as produções da gramática devem começar em S. Assim como a gente tinha lá nos autômatos o estado inicial, a gramática também vai ter o seu símbolo inicial para a gente saber de onde começam as derivações das palavras que vão ser geradas para o nosso conjunto. E a gente vai entender mais tarde por que a gente está falando de restrita, tá? A gente vai ver que as restrições que a gente coloca nas regras da gramática é que definem quais são as linguagens que essa gramática vai poder gerar. As linguagens não, a classe das linguagens que a gramática vai gerar. Até agora a gente só aprendeu uma classe de linguagem, né? A gente aprendeu as linguagens regulares. Então, aqui a gente tem uma exemplificação de uma regra de produção alfa, beta, lembrando que alfa é uma palavra, beta também vai ser uma palavra, só que ela tem símbolos terminais e variáveis misturados, e do outro lado também, a única coisa é que alfa não pode ser vazia, enquanto beta pode ser vazia. Esse par aqui da produção a gente vai convencionar por essa setinha aqui. Então, o que a gente está querendo dizer? Que alfa gera beta. Vai significar para a gente que a qualquer momento que a gente estiver gerando uma palavra, a gente pode substituir alfa por beta, tá bom? A gente vai poder substituir para continuar as derivações. E outra coisa que a gente vai ver bastante é que quando tiver várias derivações, ó, alfa gera beta 1, beta 2, até beta n, a gente pode abreviar tudo isso só por um alfa, gera, e aí a gente vai usar essa barra vertical aqui para denotar que o alfa está gerando ou beta 1, ou beta 2, ou o beta n, que é o mesmo que repetir essas gerações n vezes. A gente vai ver um exemplo aqui, vai ficar mais claro. Aqui, ó, a gente vai ter uma gramática, que ela é uma quatrotupla, a gente acabou de ver a definição. Então, G é uma tupla em que o primeiro elemento, quem que é? É o conjunto das variáveis, então a gente chama ele de V. O segundo elemento, ele vai ser o conjunto dos símbolos terminais, ou seja, o alfabeto das palavras que são geradas por essa gramática. A gente costuma chamar nosso alfabeto com o símbolo sigma.
Tá? E a gente tem também um conjunto de produções que são pares, mas a gente vai representar naquele formato de setinhas, alfa gera beta, para ficar mais fácil de entender. E por último, a gente tem o S, que ele é um símbolo do conjunto V. Então, nesse caso aqui, ó, S é o próprio S que está ali para a gente ver. Ó. Esse aqui é o S, está indicando que a gramática ela tem dois símbolos variáveis, o A e o S. Então, ele está indicando para a gente que o inicial é o S. Acho que quase todos os exemplos que a gente vai ver, a gente está usando o S como símbolo inicial, mas pela descrição da gramática, você precisa especificar quem que é o símbolo inicial, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai descrever as produções da nossa gramática logo em seguida. Aqui, P, dois pontos, está dizendo agora vem as produções dessa gramática, que vão dizer como que se geram as palavras. O que a gente já sabe é que S é o símbolo inicial, então qualquer produção começa de S e pode gerar a palavra, né? Vejam que essa palavra aqui é um exemplo de uma palavra que contém símbolos de V, porque o S está em V, união com símbolos do alfabeto sigma, isso aqui iterado de 0 ou mais vezes, porque poderia ser o epsilon, que é bem esse caso aqui de baixo. Então, a gente está vendo aqui um símbolo gerando uma palavra de terminais e não terminais da gramática. Isso significa que a gente pode começar a nossa geração de uma palavra aqui usando assim S. A gente já vai ver que a gente já vai definir esse símbolo para produção. S produz o quê? Eu posso substituir S por qualquer uma das regras da gramática. Eu vou começar substituindo pela segunda regra, só para a gente ver o que vai acontecer. Vou substituir S por A. Então, quando eu tomo esse caminho, S produz A. A não é um símbolo terminal, então preciso continuar derivando a gramática. E o que eu posso fazer com A? A só tem uma derivação, que é epsilon. Então, A produz epsilon. Ou seja, acabei de fazer uma derivação que gerou a palavra vazia. Com isso, eu já posso afirmar que a palavra vazia pertence à linguagem da gramática. Tá? Mas isso é só uma observação, né? O que é mais importante aqui? Bom, vamos fazer outras derivações. Eu vou usar essa produção da gramática para continuar a minha geração. Então, S vai gerar A, SB. Agora, eu posso substituir essa variável por, mais uma vez, ASB. Então, eu vou copiar aqui ó, e colocar uma nova cor. Aqui vai ter B, para indicar que eles são da produção anterior. E esse aqui, ASB. Tá? Então, eu substituir S por ASB, que é o que eu posso fazer porque existe essa produção nessa gramática. Aqui não é igual, aqui é uma setinha. Vou fazer mais uma produção. Então, nessa próxima produção, eu vou substituir de novo o S. Então, a gente pode vir aqui e fazer A, B, depois um A aqui, um B, e agora, com a minha nova substituição, é o que? A, S, B. Se vocês observarem, eu posso ficar fazendo isso indefinidamente, né? Várias vezes, até o momento que eu decidi trocar o S pelo A. Então, quando eu decido trocar o S pelo A, o que a gente vai ter? Essa palavra que a gente chama de uma forma sentencial ainda, ela é intermediária, e no final eu vou substituir esse A pela palavra vazia. Então agora a gente tem aqui de novo o A vai ser substituído pela palavra vazia, que é o epsilon. E a gente sabe que a palavra vazia em qualquer lugar não faz diferença, né? Se a gente observar, a gente consegue ver que com essas regras de produção da gramática, a nossa linguagem L, ela contém qualquer palavra W pertencente ao alfabeto sigma, tal que W é igual a elevado a N, então eu consigo gerar com N igual a 0 é a palavra vazia. Com N igual a 1 seria só uma vez, depois a gente já substitui o S por A maiúsculo e depois pelo epsilon. Então, eu posso fazer com A igual a 2, seria a partir dessa derivação, substituir o S pelo A e depois o epsilon. E assim por diante, então eu consigo interromper a qualquer momento, mas o que é interessante a gente ver é que sempre que eu estou acrescentando um A, eu tenho um B do outro lado. Acrescento um A, tenho um B do outro lado. E assim vai acontecendo. A palavra ela vai crescendo meio que do meio, né? Você vai colocando os A, B no meio e a palavra vai sendo empurrada para os lados assim. Com isso, a gente pode dizer que a palavra gerada é ANBN
com n maior ou igual a zero, né? Porque a gente já viu que o epsilon pertence a essa linguagem. Então, a gente agora conseguiu descrever a linguagem ANBN usando um novo formalismo, que é o formalismo de gramáticas. Então, informalmente, a aplicação de uma regra de produção, que foi o que a gente fez, ela é chamada de derivação de uma palavra. E a aplicação sucessiva de derivações permite gerar todas as palavras de uma linguagem gerada pela gramática, que foi o que a gente viu agora há pouco no exemplo. Agora, a definição formal de derivação é assim: a gente vai ter um par, alfa e beta, e esse par ele vai ser construído indutivamente. Isso significa que a gente vai começar com um caso básico, que é esse aqui, ó. Se a gente tem um símbolo inicial da gramática S, e ele tem uma produção que gera beta, então a gente fala que S deriva beta, tá? Depois que a gente define as derivações diretas, né, do símbolo inicial, a gente pode continuar definindo derivações do tipo alfa vai derivar beta, e aí se beta é igual a beta U, beta V e beta W, então eu só estou dividindo essa palavra beta em 3 partes. Suponha que exista uma produção lá na gramática onde beta V vai gerar a palavra beta T. Então, uma outra produção que a gente vê que é uma produção porque tem essa setinha simples assim. Então, a gente pode dizer que beta, que era essa palavra aqui, que alfa gerava beta, se a gente desenhar isso aqui, talvez fique mais claro, né? Então, ó, alfa produz beta, deriva beta. Aí a gente sabe que beta é igual a beta U, beta V e beta W. Quando a gente olha nas regras de produção, a gente vê que existe uma regra que faz com que beta V gere beta T. Então, a gente pode continuar aqui uma nova derivação para beta U, beta T e beta W. Ou seja, o que eu fiz foi substituir esse beta V por beta T, porque existia uma regra de derivação, uma regra de produção da gramática. Por isso que eu pude fazer isso. Então, eu posso dizer que alfa produz beta, que também produz, ou melhor, deriva, né, que é o que a gente está definindo, deriva beta U, beta T e beta W. Tá? Em outras palavras, tudo isso aqui é para dizer que a derivação é quando a gente substitui alguma subpalavra utilizando alguma regra de produção da gramática. Tá? Então, a gente vai ter o conjunto de regras de produção, é o que a gente pode substituir sempre que tiver uma variável na nossa palavra que está sendo gerada, a gente pode olhar as produções e tentar substituir pelaquela produção da variável. E a gente diz que alfa vai derivar diretamente beta, então a gente vai acostumar a dizer isso aqui, se existir uma regra, né, que quando a gente aplica em alfa, chega em beta. Nesse nosso exemplo aqui, a gente já tinha feito as derivações que tem aqui na apresentação. Ó. Quando a gente tem a primeira produção, a S a gente aplica diretamente essa regra aqui, ó, ASB. Então, produz ASB. Em seguida, a gente vai ter de novo esse S aqui, ó, e eu vou aplicar a mesma regra, a ASB, que vai ser substituído aqui. Então, a gente só está substituindo as variáveis pelas regras de produções que são permitidas através da gramática, tá? Então, a gramática ela vai dizer para a gente o que a gente pode fazer a partir do símbolo inicial S. Quando a gente termina de produzir, significa que a gente não tem mais variáveis para substituir na nossa palavra. Aí a gente chega em uma palavra que é gerada pela linguagem. E a gente está interessado em estudar, né, quais são as palavras geradas por uma certa gramática e a qual classe de linguagens que essa gramática gera pertence. A gente vai usar também aqui a notação de múltiplos passos, isso aqui pode ser útil para a gente, para dizer que se alfa deriva em múltiplos passos, ou seja, existe um caminho de derivações alfa, pega uma regra da gramática, uma regra de produção, e aí deriva alfa 1. Pega uma outra regra, ou até mesmo a mesma regra, deriva alfa 2 e assim por diante, até chegar em beta. Então, a gente pode dizer que o alfa deriva em múltiplos passos o beta, que foi também o que a gente viu
Aqui a diferença é que a gente coloca um asterisco, né, depois da setinha para dizer que não é no mesmo passo, em um passo, que a gente deriva uma palavra em outro, mas sim em múltiplos passos. Tá? E a gente pode definir aqui o maisinho como sendo um ou mais passos, da mesma forma, porque o asterisco pode ser 0 ou mais passos. E dependendo também da situação, você pode usar essa notação de i, que está dizendo para a gente aqui, essa notação i está dizendo para a gente que derivou em i passos exatamente. O i vai ser um número natural, tá? Bom, dito tudo isso, a gente consegue chegar agora na definição formal da linguagem gerada por uma gramática. A gente vai usar também aqui L para dizer que é a linguagem gerada por G, utilizando todas as notações que a gente viu. L de G é o conjunto das palavras W que pertence a todas as palavras que podem ser geradas no alfabeto, com a restrição que precisamos, a partir de S, do símbolo inicial, aplicando um número maior do que 1, maior ou igual a 1 de derivações, gerar a palavra W. Então, essa é só uma forma matemática de descrever o conjunto de todas as palavras geradas, ou seja, a linguagem gerada por uma gramática.